1h45. Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro, último mês do ano. Vamos juntos, CRN1 já está no ar. A votação do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro deve acontecer ainda esse ano. Para isso, os vereadores fazem uma força-tarefa para analisar as propostas apresentadas ao projeto original. Hoje acontece o 7º encontro seguido dos parlamentares que compõem as comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para dar um parecer conjunto às mais de 1.200 emendas propostas pela Casa de Leis do município, pela Prefeitura e pela sociedade civil. Foram 2 anos e meio de debates internos e audiências públicas territoriais. O Poder Executivo, especialistas e moradores da cidade puderam opinar sobre as novas regras que vão reger o ordenamento urbano do Rio pelos próximos 10 anos. Os detalhes da reunião dessa sexta-feira você confere logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Representantes do setor de transportes se reuniram hoje na Câmara do Rio para um debate sobre a tarifa zero. A discussão ficou em torno de como e quando isso será implementado na cidade do Rio de Janeiro. A ideia é seguir o exemplo de cidades como Caucaia, no Ceará, no nordeste do país, e Maricá, na região metropolitana do Rio. A iniciativa foi do vereador Edson Santos. Representantes das empresas de ônibus, especialistas em transportes e passageiros. O debate com o tema Tarifa Zero reuniu diferentes setores do transporte público. A iniciativa foi do vereador Edson Santos, que buscou inspiração no projeto implantado na cidade de Maricá. A frota da empresa pública de transportes de Maricá é formada por 135 ônibus. São chamados vermelhinhos. Eles atendem a 39 linhas que percorrem os 4 distritos de Maricá. 120 mil pessoas são transportadas por dia, um total de 3.500 deslocamentos por mês. Acho que esse é um debate que precisa estar vivo. É um debate que a Câmara do Rio está fomentando esse debate, mas é importante. Óbvio que o Rio tem um conjunto de complexidades, mas trazer esse debate como um elemento importante, que pode ligar grandes eixos da cidade do Rio, eu acho que é fundamental. O direito de ir e vir é um direito que precisa estar afirmado na sociedade e as câmaras municipais têm um papel importante nisso. Em todo o país, são 90 cidades que adotaram a tarifa zero, 10 municípios no estado do Rio de Janeiro. Neste debate, não se discute mais a importância da iniciativa, e sim quando ela será implantada e de que forma será possível. Então, o que a gente tem que estudar, que é o que nós trazemos do Rio Ônibus aqui, é como angariar fundos para custear essa tarifa. Dinheiro federal, que pode vir através de subsídios, de estímulos, dinheiro do Estado para custear alguma gratuidade, isenções fiscais, a gente pode taxar o estacionamento, ter um pedágio urbano, criar uma taxa de transporte público. Acho que um item muito importante, na hora que vem a tarifa zero, as empresas são beneficiadas que deixariam de pagar o Vale Transporte. E o Vale Transporte hoje, ele custeia aí 50% a 70% do sistema. O vereador Edson Santos vai lançar uma comissão especial na Câmara Municipal para estudar a implantação da tarifa zero nos ônibus que circulam no município do Rio. Ele acredita que para transformar expectativa em realidade, no Rio de Janeiro é necessário ter vontade política. Existem várias alternativas ou várias ideias, mas o fundamental é ter a vontade política, que aí ao começar vai, ao meu ver, se implantando paulativamente, gradativamente a tarifa zero no sistema de transporte da cidade. Foi publicada hoje uma resolução que autoriza os táxis a usarem bandeira 2 ao longo desse mês. A medida, de praxe todos os anos, entra em vigor a partir das 9 horas da noite de hoje e vai até domingo, dia 31 de dezembro. O valor da quilometragem da tarifa 2 é de R$ 3,84, 64 centavos a mais que a bandeira 1. A Secretaria Municipal de Transportes também permite o uso de iluminação natalina nos táxis amarelinhos de hoje até o dia 6 de janeiro de 2024. Homenagens a escravocratas e violadores dos direitos humanos estão proibidas na cidade do Rio. De acordo com a proposta, os monumentos já instalados em espaço público deverão ser transferidos para ambiente de perfil museológico fechado ou a céu aberto. Além disso, devem conter informações que contextualizem a obra e o personagem. A sessão começou com a análise do veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei que implementa o programa de estímulo, incentivo, promoção e apoio à mulher empreendedora.
o veto recebeu 27 votos contrários e foi rejeitado. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que inclui o Dia do Despachante Documentarista no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Nós percebemos que é um profissional de ampla formação e fundamental para o trâmite e principalmente para o desenvolvimento da sociedade do nosso município. Durante a sessão foi discutida a lei de autoria da vereadora Mônica Benício, que proíbe a prefeitura de manter ou instalar monumentos em homenagem a escravocratas e de pessoas que violaram os direitos humanos. Eu queria questionar quem serão as pessoas, qual é a comissão que vai julgar aqueles que estiveram ao longo da história ao lado da democracia, dos direitos humanos, da liberdade, e aqueles que não estiveram. Quem fará essa releitura da história? Que a prefeitura chame e organize um grupo de trabalho com o movimento negro, com historiadores, com museólogos, a fim de mapear quais estátuas, quais histórias e para onde elas irão. Porque a proposta sequer é destruir as estátuas, mas tirá-las desse lugar do herói. Num país que tem a sua frágil e jovem democracia construída, sim, em cima do sangue do povo negro, em cima do sangue do povo indígena. Eles querem ter o domínio dos fatos e da verdade e interpretá-las da forma que bem entendem. Essa é uma característica da esquerda. É pegar os fatos e querer interpretá-las à sua razão e não à razão da verdade da história. Estamos lutando desde o processo de redemocratização para a criação de ações afirmativas, para a criação das políticas de reparação histórica, não só nos parlamentos, mas no sistema judiciário, também na academia. Temos provas concretas e cabais da existência, sim, de figuras escravocratas, racistas, que estiveram, infelizmente, homenageadas em praças, monumentos públicos. Entre os projetos em primeira discussão aprovados, o que fala sobre a política sustentável de substituição da frota de ônibus do transporte de passageiros por veículos elétricos no município do Rio. E também sobre a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. Outros projetos que foram aprovados falam sobre os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais e sobre a denominação da Praça da Justiça em torno do prédio central do Tribunal de Justiça, e o que permite a cada vereador a concessão de um título de mérito esportivo Mestre Hélio Gracie em cada sessão legislativa. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado hoje. O objetivo da Organização Mundial de Saúde é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis ao longo do mês de dezembro. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, aqui na capital o dia D da campanha será amanhã. As ações vão ocorrer nas clínicas da família e centros municipais de saúde. Além da testagem, haverá entrega de preservativos feminino e masculino, orientações sobre a prevenção combinada para o HIV, distribuição de informativos e atualização da caderneta de vacinação. O atendimento será feito até às 5 horas da tarde. E também hoje à noite, a Câmara Municipal vai lançar a Frente Parlamentar de Combate ao HIV e AIDS, o preconceito, o estigma e as comorbidades decorrentes da doença. A iniciativa é da vereadora Mônica Benício. E agora a gente fala de homenagem, porque a deputada estadual Élica Takimoto recebeu hoje o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A solenidade aconteceu no plenário e a Élica tem se dedicado a causas de pessoas com deficiência, assim como a vereadora Luciana Novaes, que concedeu a ela esse reconhecimento. A professora, escritora, deputada estadual e agora detentora da maior honraria do município do Rio, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, Élica Takimoto, foi surpreendida por um vídeo e uma apresentação musical feita pelos filhos. Trabalho de quem não tem capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Autora de mais de 10 livros sobre temas que vão desde história da física, passando por maternidade, cotidiano de quem mora no subúrbio, até combate ao negacionismo, Élica Takimoto é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado e, como surda, se dedica também à causa das pessoas com deficiência. A gente lida com violência, por exemplo, violência das mulheres. Então já é uma pauta muito difícil da gente lidar, uma pauta muito dolorida, né? Mas aí, quando a gente acha que está no fundo do poço, tem as mulheres com deficiência.
que sofrem também muita violência. E muitas não conseguem falar, não conseguem se locomover para uma delegacia e sofrem muita violência também. Então, quando a gente está falando de pessoas que têm dificuldade de acesso à escola, de crianças, como o passe livre, como a pauta que a gente também está debruçada, é uma coisa. Mas a gente vê depois, abaixo desse fundo do poço, ainda tem o submundo, que são as crianças com deficiência que mexem com toda a estrutura de uma família. Então, eu estou muito envolvida nessa pauta, muito empenhada em ajudar quem mais precisa e quem sempre é invisível na nossa sociedade. A iniciativa da homenagem partiu da vereadora Luciana Novaes. Ela é uma mulher muito aguerrida, uma professora que luta pela educação inclusiva e também é uma mulher que luta muito pela inclusão. Então eu me sinto honrada de poder homenageá-la com essa medalha, porque é uma representatividade, principalmente para nós, pessoas com deficiência. Informação importante para o motorista. O trecho da Avenida Brasil de acesso a Francisco Bicalho, na zona portuária, será reaberto ao tráfego a partir de amanhã. As interdições eram para as obras do Terminal Gentileza. Esse é mais um passo na preparação da região para o início do funcionamento do corredor de BRT Transbrasil, previsto para começar a operar em janeiro do ano que vem. O Terminal Gentileza vai conectar BRT, ônibus municipais e intermunicipais, VLT, além de um ônibus expresso para o Galeão. Com a liberação da via, o motorista vai poder seguir a Avenida Brasil na altura do Caju e em direção ao centro, à Tijuca e ao túnel Rebouças, sem passar pelo viaduto do gasômetro. Agentes da Sete Rio vão orientar o tráfego nesse sábado. A reabertura vai fazer com que 63 linhas de ônibus retomem os itinerários originais. A Câmara do Rio tem uma comissão para acompanhar o processo de revitalização da Avenida Brasil. Os vereadores fazem vistorias constantes na via. A ideia é recuperar e atrair novos investidores ao longo dos mais de 58 quilômetros de extensão da Brasil. E chega ao fim mais uma edição do CRN1. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão na tela. Obrigada pela companhia, excelente fim de semana, até segunda.